tarde, gente. A gente vai tentar, nesse período ainda de muita confusão, ver se conseguimos por aqui fazer, pelo menos, minimizar os efeitos desse vírus, enquanto a gente não consegue retomar as aulas presenciais. Então a gente vai tentar brevemente, aproveitando que você já tem o texto na apostila, aproveitar essa base para minimamente esclarecer alguns pontos que podem ainda, com a mera leitura, ficar alguma dúvida. As contribuições especiais são tributos, é a quinta espécie tributária, e na verdade eles englobam 3 espécies. Portanto, há um gênero chamado de contribuições especiais, descritas lá no artigo 149, e essas 3 espécies que englobam esse gênero são as contribuições para a Seguridade Social, as contribuições previdenciárias, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições no interesse das categorias profissionais ou econômicas. Desse grupo, a mais comum, a mais comentada, são as contribuições previdenciárias, aquelas que envolvem as contribuições do empregador e do empregado para formar as receitas do INSS. Tal qual o empréstimo compulsório, as contribuições especiais elas não se determinam pela natureza do fato gerador que a faz surgir, como são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Portanto, na mesma linha do empréstimo compulsório, as contribuições especiais são muito definidas por peculiaridades, sobretudo 2. O fato de ser um tributo exclusivo da União, portanto só a União é que pode instituí-lo, e também o fato de que o destino dessas contribuições é que marca a sua natureza, porque o destino das suas receitas estão definidas na Constituição, justamente nesse artigo 149 da Constituição Federal, de modo que as contribuições para a Seguridade Social, elas têm o seu destino para os 3 aspectos da Seguridade Social: a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. As mais comuns são a COFINS, o PIS e as contribuições do empregado e as contribuições do empregador. A contribuição de intervenção do domínio econômico, denominada CID, ela normalmente é formada, ela é tirada de um grupo econômico, portanto um grupo de atividade econômica, armadores ou transportadores de carga, e a destinação é para a formação de um fundo específico que tem nessa atividade algum tipo de protagonismo. Por exemplo, a CID combustível é retirada de todos aqueles que utilizam combustível, gasolina, diesel, para formar um fundo nacional que sustente toda essa atividade de infraestrutura rodoviária. A contribuição no interesse das categorias profissionais ou econômicas são aquelas contribuições que, as mais conhecidas, são as contribuições dos conselhos de fiscalização profissional, como a OAB, como o Conselho Federal de Medicina, e, portanto, nascem a partir dessa ideia de que o Estado tem que prover um mecanismo de fiscalização das atividades profissionais e, portanto, regulá-las, fiscalizá-las, e a formação desse fundo é feita através justamente das contribuições pagas pelos seus próprios profissionais. A grande característica dessas contribuições especiais é um fenômeno chamado parafiscalidade. A parafiscalidade, na verdade, é uma forma de pagamento dos tributos em que o ente competente, no caso a União, ela delega a capacidade arrecadatória, portanto, ela delega a capacidade de receber esta receita a entes que não são o próprio Estado, como, por exemplo, determinar que seja recebido por um fundo, que é um ente que não é o ente político, ou pelo Conselho Federal de Medicina, que também não é um ente político, é uma entidade, ou como o INSS, que é um instituto autárquico. Então, a parafiscalidade, na verdade, ela é a delegação da capacidade que originalmente nasceu com o ente competente, e esse ente que era o competente para criar o tributo, ele opta por delegar a capacidade de arrecadação a um outro ente, e daí, portanto, nasce essa figura da no sentido de ao lado, parafiscalidade. Portanto, esses outros entes, INSS, Conselho Federal de Medicina, Fundo Nacional de Desenvolvimento, essas coisas são entidades parafiscais porque foram colocados pela lei como titulares da capacidade tributária. Atenção, alunos.
a competência tributária é sempre necessariamente de um dos 4 entes políticos. Portanto, só detém competência tributária a União, os estados, o DF e os municípios. Via de regra, eles criam um tributo e reservam também para si a capacidade arrecadatória. Nesses casos das contribuições especiais, há uma alteração. Eles criam o tributo usando a sua competência, a possibilidade de criar tributos, e delegam a mera capacidade para esses órgãos que passam a ter apenas a capacidade ativa. Portanto, criador competente, arrecadador capaz. Normalmente, essas duas figuras estão num mesmo ente político. Por exemplo, a União institui o imposto de renda e arrecada o imposto de renda. O ICMS é instituído pelo Estado, que também o arrecada. A Prefeitura cria o IPTU e também o arrecada. Nas contribuições especiais surge essa diferença. Nas contribuições especiais, portanto, o ente está autorizado, o ente político, União, Estados, União no caso, que é o único competente para criar, ele está autorizado a criar o tributo e delegar a capacidade ativa para um outro ente, que é o que vai gerenciar, vai fiscalizar, vai atuar nessa atividade econômica que deu ensejo à criação do tributo. Só uma última coisa, as contribuições previdenciárias, elas também podem ser criadas por estados e municípios, mas apenas em relação aos seus próprios funcionários, para a formação de um fundo de aposentadoria e pecúlio. Portanto, as contribuições de seguridade social, elas além da União, também podem ser criadas pelos estados e pelos municípios, mas nesse caso não podem atingir a iniciativa privada, podem apenas atingir os próprios funcionários desses entes políticos para a criação de um fundo. Então a gente vai estar aqui também à disposição de vocês, para caso tenham alguma dúvida. Um abração para vocês.